E os 6 pilares, ó, dependência, método, comportamento, conhecimento técnico, disciplina e prestação de contas. Esses são 6 pilares, tá? Do supply planning, tá? Do planejamento de produção como um todo. Dependência, você está em uma área central, você depende de outras áreas. Vou falar de forma resumida aqui os 6 pilares para conseguir fechar a live aqui no tempo. Você depende de outras áreas, coloque isso na sua cabeça. Se você depende, você tem que trabalhar de uma forma diferente, você não trabalha sozinho, você depende. Depende da produção, depende do responsável pelos estoques, depende do time comercial, depende de várias áreas. Você não está numa área isolada, você depende para tudo, absolutamente tudo. Tá? Você é, não produz nada aí, tá? Você produz conhecimento, mas você depende de todas as outras áreas. É importante você ter esta mentalidade de dependência, porque se você depende de alguém, tá? Você tem que entender que, dependendo da forma que você trata, que você argumenta, essa dependência ela é quebrada. Então, cuidado. E aí aqui eu não posso entrar em personalidades, tipo de pessoa, forma de falar, não é esse o ponto que eu estou falando, é você entender que existe uma dependência. Segundo ponto, método. Isso faz parte do 2TZMP que eu já falei, mas método. Para tudo existe método, não fique batendo cabeça, tá? Sem metodologia. Para tudo existe método, para planejamento, programação e controle de produção. Para supply planning existe método também. Planejamento de demanda, planejamento de estoques, para tudo existe método. Tá? Para tudo. Comportamento, terceiro ponto, a forma importa, tá? Cuidado, a parte comportamental importa demais. Esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, conhecimento técnico. Já falei dentro dos 2TZMP. Você tem que ter um nível de conhecimento técnico de base para você conseguir entregar resultado. Quinto, disciplina, tá? Isso é muito básico, mas sabe o que realmente entrega resultado nessa área? Nestas áreas? Sabe o que realmente entrega resultado? Vou falar duas coisas. Duas coisas. Você tem que ter metodologia primeiro, tá? Para você ter os controles. E se você chegar todos os dias, sentar ali na sua cadeira, analisar o que foi produzido, o que foi consumido, o que entrou de pedido de venda, o material que foi comprado, e todos os dias você analisar isso e reorganizar o seu planejamento, e todo dia você faz a mesma coisa, faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, do mesmo jeito, essa disciplina entrega muito resultado. Mas muito resultado. É isso que faz a diferença. Só que aí você tem que ter método para fazer isso direito. Senão você fica perdido. Dependendo do momento que você chega numa operação, você passa a trabalhar menos em horas, naquilo que é execução mesmo ali. Tá? Eu já cheguei a trabalhar 2 horas por dia, 3 horas por dia, e você deve achar um absurdo isso, mas a minha rotina de execução era essa. Isso 18 anos atrás, tá? 19 anos atrás, 20 anos atrás. Eu chegava, tinha método, tinha os controles estabelecidos e olhava tudo, 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 tudo. Tinha uma sequência ali, avaliava tudo, replanejava, reorganizava e o trabalho estava feito. Funcionava super bem. E claro que depois eu ia conversar com o time de manutenção, conversar com a fábrica, conversar com o time de processos, conversar com o comercial, entender o que estava acontecendo, falar com algum cliente. Tá claro que depois eu fazia outras coisas, mas o processo de planejamento demorava 2, 3 horas todos os dias. Esse era o trabalho efetivo porque tinha disciplina e tinha método funcionando. Garanto que funciona, tá? Garanto, garanto. E sexto pilar, prestação de contas. Dado que você depende das áreas, você precisa prestar contas. O que é prestar contas? Explicar o que está acontecendo, falar por que você tomou uma decisão. É ter entender sobre comportamento, influência e liderança. Tá? Eu falo sobre esses 3 pontos. Tá? É entender sobre isso. A prestação de contas é sobre entender sobre comportamento, influência e liderança. É o CIO. Por quê? Porque dependendo da forma que você argumenta com outra área, você consegue influenciá-la a seguir em um caminho. Tá? E uma das formas de influenciar é você colher a opinião da outra pessoa de forma íntegra, tá? Isso tem que ter integridade, porque o ser humano lê falta de integridade, tá? Naturalmente lê nas suas microexpressões que você não está sendo verdadeiro. Então, é importante que é um processo íntegro, fundamental. E
A partir do momento que a outra pessoa percebe que ela está contribuindo, tá, genuinamente com o que você quer fazer, aí você prestou conta da forma correta. Tá? Então é importantíssimo que você tenha isso em mente, que você entenda isso, e eu falo com muito mais profundidade sobre isso. Então esses foram os 6 pilares do planejamento.